Por exemplo, no VSM não se leva em consideração se a pessoa ela quer ou não um relacionamento de longo prazo. No VRM a gente se foca muito em pessoas que querem um relacionamento de médio e longo prazo. Em outras palavras, nós não corremos atrás de pessoas que não querem um relacionamento sério de médio e longo prazo. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou Gabriel da Academia Homens de Valor e o tópico de hoje é sobre valor. O que é o valor? O que é o VSM? O que é o VRM? O que é o valor social? O que é o valor relativo? Esse vai ser o tópico de hoje. Bem, primeiramente nós temos que determinar o que é o valor, certo? O valor nada mais é do que um indicador do quanto vale uma pessoa, vale um grupo ou alguma coisa. Basicamente é isso. Essa distinção, essa compreensão do que seria esse valor, ele não é tão racional quanto as pessoas pensam, né? Nós olhamos para uma pessoa e já conseguimos avaliar quanto aquela pessoa vale, por exemplo. O que significa esse valor? Significa que a gente vai ter uma tendência de priorizar certos indivíduos e certos grupos do que outros indivíduos e outros grupos. Então, por exemplo, se a gente estivesse numa situação extremamente radical, onde a gente tivesse que escolher, olha só, você tem que escolher entre o grupo A e o grupo B. O grupo que você escolher vai se salvar e o grupo que você não escolher, todos eles vão morrer. Qual grupo você escolheria? Com certeza você escolheria o grupo que, segundo a sua análise, seria o mais valioso. Então você iria olhar, por exemplo, vamos supor que no grupo A tem 2, 3, 4, 5 pessoas famosas. Então seria uma decisão fácil comparada àquele grupo que não tem pessoas famosas nele. Olha só que interessante como que a nossa racionalidade faz em relação a determinar o valor de uma pessoa. O que é o VSM? O VSM é o seguinte, é um indicador de poder, de atratividade de uma pessoa, certo? Ele é a soma de algumas características dentre físicas, comportamentos e também de realizações, que faz com que homens e mulheres se tornem mais atraentes. Em outras palavras, biologicamente vai ter pessoas que vão ser bem mais atraentes e pessoas que são bem menos atraentes, certo? A maioria das vezes vai funcionar perfeitamente de acordo com essa hierarquia. Isso significa que tem certos traços que biologicamente a gente olha para aquele indivíduo, seja ele homem ou mulher, e a gente passa a sentir mais atração por aquele indivíduo, querer estar mais perto daquele indivíduo. Então, por exemplo, por que pessoas bonitas a gente tem tanta atração, a gente quer agradar mais, enquanto pessoas que são mais feias, a gente tem uma tendência de se afastar, de evitar agradar e de até tratar mal. Olha só, o ser humano tem uma programação, ele segue essa natureza. Então o VSM de uma pessoa vai ser determinado por vários fatores. Vai ser determinado por fatores como recursos, como status, como social, como emocional, sexual, masculinidade, principalmente se for homem, entre outros. Então, quanto maior for a sua pontuação dentro dessas características que são atraentes, maior também vai ser o seu VSM. Então o VSM nada mais é do que um indicador do quão atrativa uma pessoa é. Inclusive, caso você queira aprender um pouquinho mais sobre o quão atraente uma pessoa é, na Academia Homens de Valor tem um curso chamado Invencível, que é um curso para conquistar, atrair e se relacionar com mulheres. E logo na primeira aula eu falo sobre os 8 pilares da atração feminina e você vai descobrir qual é a sua pontuação e através dessa pontuação você vai descobrir as coisas que você pode melhorar, as coisas que não tem como você melhorar e você vai se focar em um certo pilar que pode ser melhor do que o outro. Dá uma olhadinha lá, cara, tem coisas extremamente valiosas caso você queira aprender mais sobre como atrair e conquistar mulheres. Bem, o próximo passo é o VRM. O que é o VRM? O VRM é o seu valor de relacionamento de mercado. O que significa isso? Significa basicamente o quão preparado você está para um relacionamento de médio e de longo prazo. E existe uma grande diferença entre o VSM e o VRM. Enquanto o VSM ele é focado no seu valor sexual de mercado, o quão atraente você é, o VRM não se preocupa tanto com quão atraente você é. Ele está muito mais preocupado com a sua capacidade de reter e manter um relacionamento de médio e longo prazo. Então, por exemplo, se você tem um VSM alto, não significa que você tem um VRM alto, porque muitas vezes, geralmente o que acontece é que as pessoas
confundem muito o VSM com o VRM. Então, por exemplo, quando eu pego várias mulheres, vários homens, e eles falam sobre o que eles esperam de uma pessoa para namorar e casar com ela, geralmente eles colocam várias características que se enquadram no VSM. E as características são importantes para um relacionamento de médio e longo prazo, esses indivíduos nem mesmo citam ali, por exemplo. Então, por exemplo, no VSM, não se leva em consideração se a pessoa ela quer ou não um relacionamento de longo prazo. No VRM, a gente se foca muito em pessoas que querem um relacionamento de médio e longo prazo. Em outras palavras, nós não corremos atrás de pessoas que não querem um relacionamento sério de médio e longo prazo. O que mais tem hoje são pessoas querendo transformar, pessoas que têm mais foco ali no sexo casual, na diversão, e eles querem pegar essas pessoas porque elas são bem atraentes, certo? E elas querem reter essa pessoa, trazer essa pessoa para um relacionamento sério. Só que essa pessoa não está preparada para isso ainda, porque o VRM dela está baixo, já que o foco dela está justamente em aproveitar mais a vida, ficar mais de boa. Então compreender o VRM é uma coisa bem diferente e eu ensino bastante também na Academia Homens de Valor. Bem, o próximo valor que eu gostaria de citar aqui para vocês é o valor relativo. O que é o valor relativo? Esse valor relativo é o valor que um determinado grupo ou um determinado indivíduo ele dá para si mesmo ou para um determinado grupo, mesmo que a maioria das pessoas não valorizem da mesma forma que aquele indivíduo está valorizando tanto ele mesmo ou quanto alguém ou algum grupo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de mulheres avaliando a si mesmas, certo? Então, geralmente assim, a mulher geralmente ela vai ter um valor objetivo em relação a quão atraente ela é. Então, vamos supor que a mulher ela tem um valor de atração ali 5, por exemplo. Só que ela se arruma, ela se veste bem, então nesses dias ela se sente com uma autoestima lá em cima, ela se sente extremamente atraente. Então o que ela faz? Ela dá uma nota 10 para ela, porque ela está se sentindo como se ela fosse uma mulher de nota 10. Só que ela não mudou a aparência dela, ela ainda objetivamente continuou com uma mulher de nota 5. Só que para ela é uma nota 10. Agora, por exemplo, quando ela está em dias de TPM, que ela se sente feia, se sente para baixo e tal, ao invés dela entender que ela tem uma nota 5, ela dá tipo uma nota 0, uma nota 1. Isso que nós chamamos de valor relativo. O valor relativo está muito mais relacionado a como a pessoa se sente consigo mesma e a nota que ela dá para si mesma. Isso não muda o valor objetivo dela, que é o VSM, que é o VRM, que é o valor social, entre outros, certo? Dentro desses valores, tem um último valor aqui, que eu acho que é um dos mais importantes, que é justamente o quê? Que é o valor social. O que é o valor social? Ele é um indicador do quão valioso você é para a sociedade como um todo, certo? Isso significa que você vai ter um grande número de pessoas determinando o quanto um indivíduo ou um certo grupo vale. E isso pode dar uma grande vantagem política e financeira para esses indivíduos e grupos, certo? Dentro desse valor social, nós temos vários pontos importantes que tem que ser mencionado aqui. A pessoa que geralmente entra nesse valor social, que tem um valor social alto, geralmente são pessoas que são muito bem socialmente falando, que se dão bem a nível social, então essas pessoas passam a ter um grande valor. Por exemplo, uma pessoa extrovertida passa a ter muito mais valor a nível da sociedade do que uma pessoa introvertida, por exemplo. Outras características importantes que fazem grande diferença: influência, poder, dinheiro, riqueza, certo? E principalmente ajudar as pessoas a atingirem um certo objetivo, e você consegue juntar um grande número de pessoas, entre diversas outras características ali que fazem um indivíduo ter um valor social muito maior do que uma outra pessoa, por exemplo. Existem outros tipos de valores que também a gente leva em consideração, porém esses valores são os que mais ocorrem, são os que mais acontecem. Caso você queira aprender um pouquinho mais sobre esses valores e também queira aprender como você aumenta o seu valor, tanto o VSM quanto o VRM, como o valor social, entre na Academia Homens de Valor, porque ela vai ter tudo isso e muito mais para você. Então, se você quer aprender a investir, quer aprender a administrar uma empresa, quer aprender a ser um profissional de alto nível, vai aumentar o seu salário cada vez mais, a Academia Homens de Valor é o lugar certo para você. É isso, muito obrigado, até o próximo vídeo e eu vejo vocês na Academia Homens de Valor. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo aqui é muito importante porque iremos trabalhar em aspectos interessantes para que a gente possa usar alguns desses dados
tanto na forma como a gente conversa, quanto também como a gente vai liderar a mulher, principalmente no dia a dia e principalmente na cama. Então é muito importante termos informações valiosas do que as mulheres gostam, do que elas não gostam, quais são as principais reclamações e assim por diante, porque aí a gente pode corrigir essas coisas em nós, eliminando aqueles erros que a gente cometeria por não saber o que as mulheres gostam e procurando estar mais alinhado, né, com o que a mulher ela deseja, com o que ela procura em um homem, certo? Então a primeira coisa que eu quero trabalhar em cima aqui é sobre o tipo de sexo que as mulheres gostam. Claramente você deve ter algumas ideias, porém a ideia é sempre buscar as ideias que as mulheres mais gostam em relação ao sexo, beleza? Eu tenho uma lista aqui com 9 itens, esses são os 9 itens mais desejados das mulheres, então é muito importante que a maioria dos homens tenha essa noção do que as mulheres gostam na cama. Então, em primeiro lugar está o light bondage, né? Que é ser amarrada, algemada e assim por diante. A maioria das mulheres tem esse fetiche, essa fantasia. A segunda delas é a submissão feminina, ou seja, é a necessidade da mulher ser mulher na hora do sexo e de satisfazer o homem. Inclusive, um dos medos das mulheres, acho que é 32% a 35% das mulheres, é justamente não satisfazer o homem. Então, o objetivo da mulher na cama, certo? Por mais que ela possa ter sim momentos onde ela possa liderar, fazer do jeito que ela quer, mas a mulher na cama ela quer ser submissa ao homem. Em terceiro lugar, olha só a importância disso, ficou a dominação masculina, que é justamente o homem ser dominante, o homem dar muito orgasmo para a mulher, o homem liderar a mulher na cama, o homem ser másculo, certo? É isso que as mulheres querem na cama por parte do homem. Não quer aquele homem fraquinho que não faz nada com ela, quer um homem que domine ela, porque ela quer ter o papel de submissão. Muito importante vocês terem isso em mente. Em quarto lugar ficou o spank, que é o ato de você bater na mulher, deixar marca nela, seja com a mão, com a boca ou com algum objeto, tá bom? E aqui nós não estamos falando de algo que vai causar muita dor, que nem, por exemplo, o heavy bondage, né, que é o bondage pesado, que é onde a mulher ela vai ser amarrada, vai ser algemada, mas ela vai ter o spank também, só que vai ser de uma forma que vai deixar marcas, vai criar muita dor. E a maioria das mulheres não são fãs disso, tá? Porém, tem muita mulher que gosta de experimentar essas coisas. E o que eu gosto de dizer para vocês é o seguinte: comece por esses 3 primeiros, depois que a mulher ela for se acostumando e confiando em você, aí se você quiser ir para os outros aqui, você vai aos poucos, tá? Mas é muito importante que a mulher tenha esses 3 primeiros. Uma vez que ela tiver esses 3, ela vai se abrir para outras coisas que são mais pesadas. Então, o quinto, asfixiada, o que eu achei bem interessante quando eu dei uma olhada. Eu não sabia que mulheres gostavam muitas vezes de ter de se sentir que estão extremamente dominadas na cama, de tal forma a você poder apertar, por exemplo, o pescoço delas. Eu já fiz isso com várias, muitas delas gostam, porém, é sempre com permissão. Você não chega nela, tá fazendo sexo, pega no pescoço dela e aperta. Não, não é assim. Você usa os 3 primeiros aqui e aí você começa a ter, ou então você tem conversas honestas com as mulheres. E aí tem outros pontos que entram aqui também, que é o masoquismo, o sadismo e o rape play. Porém, você pode ver que fica aqui embaixo. A partir do número 9 aqui, cara, vem uns negócios sinistros que são poucas mulheres que gostam de fazer, entendeu? Porém, a partir daqui do momento 3, do ponto 3, você vai descendo, você já tem que começar a conversar com a garota. Por exemplo, você já foi asfixiada alguma vez? Você já foi algemada? Você já apanhou com isso, com aquilo outro? Você já experimentou isso? Sabe? Você vai ter que perguntar para a mulher. Mas eu indico para você o quê? Se vocês ficarem nesses 3 primeiros, vocês vão satisfazer praticamente todas as mulheres com as quais vocês ficarem. E também é importante lembrar que cada mulher é diferente. Então, se cada mulher é diferente, é interessante você descobrir como ela gosta de sexo. Então você vai testando várias coisas até chegar no prazer ideal, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, certo? Então o que a gente pode aprender com isso, né? Observando principalmente esses 3 primeiros pontos, a gente pode perceber que em todos eles tem alguns pontos em comum. O primeiro deles é o homem liderando o ato sexual. Você pode ver que nos 9 pontos ali, raramente tem um onde a mulher vai ser uma dominatrix, por exemplo. Certo? Então não tem isso. O segundo, o homem sendo masculino e dominante, ou seja, não apenas liderando, mas mostrando o que a mulher vai fazer, qual posição que ela vai estar, o que ela vai fazer,
tá? Tudo isso é muito importante na hora do sexo. A mulher sendo feminina e submissa, ou seja, ela fazendo o papel de mulher e o homem fazendo o papel de homem na cama. E por fim, o prazer masculino e feminino, porque esse é o objetivo. Você pode ver que uma das razões das mulheres serem mais submissas na cama é justamente satisfazer. Então vamos lá, o próximo ponto que é muito importante que vocês entendam também como homens, que é justamente a realidade feminina. O homem ele tem que ter essa noção de qual que é a realidade feminina, principalmente a realidade feminina de uma mulher, por exemplo, que é bonita, de uma mulher que é casada, tá? Porque o ser humano tem muitas ilusões sobre casamento, sobre relacionamentos. Eles acham que, entrou num casamento é para sempre. Entrou no casamento as coisas vão funcionar perfeitamente. Cara, relacionamentos não é sobre simplesmente felicidade, certo? É sobre satisfazer as necessidades humanas. E as necessidades humanas, elas têm tipo data de expiração para a maioria das pessoas. Para algumas pessoas a data de expiração acontece em pouquíssimo tempo, alguns meses, talvez em poucos anos. Para outras pessoas acontece com o decorrer do tempo, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Para outras pessoas depois de 10, 15 anos. E o sentimento, para algumas pessoas, pode ficar forte a vida inteira. Para algumas pessoas pode nem existir no casamento, certo? Ou no relacionamento, que seja. Então perceba, o ser humano ele busca satisfazer as suas necessidades irracionais. Elas são irracionais, elas não são racionais, certo? Entendendo esse ponto, você já tem que abrir a sua mente para que você veja que tudo aquilo que muitas vezes a sociedade prega que seria o ideal em relacionamentos, em casamentos, até mesmo que a religião diz que como seria um casamento e tal, na maioria das vezes isso daqui é perda de tempo. Tá? Isso aqui é só uma idealização. É isso que você tem que entender. O que acontece na realidade é uma coisa totalmente diferente. É só você ir na internet e procurar os números sobre casamento, divórcio, traições e assim por diante. Vocês vão perceber que o ser humano ele é bem diferente daquilo que a sociedade diz que é, daquilo que as pessoas idealizam. Um amor eterno, um amor é para sempre. Perceba, é uma idealização. Então a gente usa essa idealização para trabalhar em cima do que a gente sente, satisfazer as nossas necessidades. Porém, nós também temos que trabalhar no mundo real, nas coisas que acontecem no mundo real, nas insatisfações que os seres humanos têm, nas necessidades humanas, certo? Então o ser humano que abre a mente, principalmente nas questões sexuais, ele vai muito mais longe. Então vamos lá, olha só. 50% das mulheres estão insatisfeitas com as suas vidas sexuais. Isso daqui dá para você usar numa conversa. Porque se você tem 50% estão insatisfeitos, você pode até aumentar esse número, 70% se você quiser. E as mulheres vão acreditar. Porque mulher insatisfeita entende melhor isso. E o fato de você estar falando sobre isso já demonstra que você entende o mundo feminino. Você pode colocar 70% das mulheres vão morrer sem descobrir o prazer ideal. Você pode aumentar para 80%, 90% das mulheres. 80% das mulheres têm dificuldades para chegar ao clímax, principalmente para chegar no orgasmo. 35% das mulheres não fazem sexo por falta de desejo sexual. Isso é muito interessante, porque é aquela velha história. A mulher, a química, o sentimento é muito importante para a maioria das mulheres. Então elas têm muita dificuldade para transar ou fazer sexo, né, sem ter o desejo sexual. Porém, 65% das mulheres fazem sexo sem o desejo sexual, tá? 71% das mulheres disseram que o afeto, o romance e carinho é muito importante para uma mulher na hora do sexo. Ou seja, então quando a gente está contando as nossas fantasias para as mulheres, nós temos que colocar o afeto, o romance e o carinho no meio, porque ela não vai querer só o sexo. E vocês vão ver isso daqui a pouco, tá? Que tem algumas reclamações que as mulheres fazem dos homens. 45% das mulheres têm medo de não satisfazer o parceiro. Ou seja, elas vão lá para a cama com o cara, elas têm medo de satisfazer o cara, de não satisfazer o cara, então elas têm esse medo. Então, por isso que ela tem também uma tendência de submissão de fazer o que o homem quer, porque elas têm medo de não satisfazer o cara. Então é muito importante você, como homem, direcionar o que vocês vão fazer na cama. 29% das mulheres não atingem o orgasmo. Olha só que interessante, é um dado importante. Aí quando você está conversando com a mulher, você pode falar, você sabia que 40% das mulheres não consegue chegar ao orgasmo? 21% das mulheres, ou seja, uma a cada 5 mulheres, tem dores na hora de fazer sexo. Então, por exemplo, tem mulher que é muito sensível quando ela goza. Ela goza, ela precisa que você tire o pau de dentro, porque ela vai sentir dor. Só que tem muita mulher que a maioria delas, que gostam de você gozar dentro dela e manter o pau dentro dela, porque ela gosta do pau extremamente rígido, duro, e ela também gosta de sentir o leite lá dentro, cara. Elas gostam. É como se tivesse um pico de prazer nelas, quando o homem ele é satisfeito e consegue gozar, tá? Só que se você gozar muito rápido, não é tão bom, porque a mulher não teve todo aquele estímulo
para ela se sentir tão satisfeita a ponto de você gozar dentro dela e ela tipo virar o olho, tá? 35% tem falta de desejo sexual e 40% não sabe se o que experimentaram foi ou não ou um orgasmo. Olha só que interessante. Então perceba que um homem que entende de sexo, ele se torna tipo algo raro, algo extremamente valioso para as mulheres. Muitas mulheres têm relações sexuais por obrigação. Elas não fazem por tesão, não fazem por desejo, mas por estarem, por exemplo, casadas em um relacionamento, porque elas têm que fazer, que elas têm que satisfazer. E relacionamento muitas vezes é isso. Você não faz sexo porque você quer muitas vezes. Você faz porque você tem que satisfazer aquela pessoa. Você faz certas coisas para agradar aquela pessoa. E em relacionamento é assim, você tem que abrir mão de certas coisas. E se você não está disposto a abrir mão, a satisfazer a outra parte, relacionamentos sérios não são para você. E se você entrar em relacionamentos sérios, você vai ter a tendência de prejudicar as pessoas ali. Certo? Então você começa a entender o porquê as pessoas traem, terminam e namoram novamente, casam novamente, e aí fica naquele ciclo de casar várias vezes. Por isso, procuram por um PA, procuram por um sexo fora do casamento, fora da relação, sem terminar o casamento ou o relacionamento. Querem diversão sem perder a relação principal, ou seja, pular a cerca, certo? E essas coisas estão erradas? Olha, eu vou ser honesto com vocês, tá? Depende muito do ponto de vista. Porque o ser humano ele tem necessidades e ele precisa satisfazer necessidades. Algumas pessoas conseguem viver numa relação sem sexo, ou então elas nunca vão trair, não importa o que aconteça, certo? Porém, a maioria dos seres humanos não são assim. E pelo fato da maioria dos seres humanos não serem assim, quando a gente está num relacionamento, num casamento, a gente tem que começar a abrir a nossa mente para certas coisas. Porque, tem certas coisas que a gente não vai conseguir manter. Então, querendo ou não, para a gente manter certas coisas, a gente tem que começar a sacrificar, tem que começar a experimentar, ir além, né, para saber como certas coisas são. 56% dos brasileiros casados estão insatisfeitos. Pelo menos 50% se satisfaz sozinho com brinquedos, fazem sexo por obrigação, tem PA, tem alguém para satisfazer as necessidades sexuais. E muitos têm o que nós chamamos de relação aberta, onde pode transar com outras pessoas, ou então eles podem decidir, né, o casal, em fazer sexo a três, fazer sexo em grupo, em experimentar novas coisas para descobrir como que é, fazer troca de casal, entre outras coisas. Tudo isso para apimentar a vida sexual, para que eles possam continuar juntos por mais tempo. Casamento sem sexo é mais comum do que as pessoas pensam. E tem 6 milhões de mulheres a mais no Brasil, vai ter muito mais. Isso significa que você pode utilizar isso quando está conversando com as mulheres. Você pode falar que tem muito mais mulher do que homem no Brasil, sem contar a quantidade de homens gays que as mulheres acabam perdendo. E você também pode falar sobre a quantidade de homens fracos que nunca vão satisfazer uma mulher. Isso faz com que não tenha apenas 6 milhões de mulheres a mais do que homens. Você pode falar, deve ter pelo menos uns 20, 30 milhões de mulheres a mais, porque essas mulheres querem homens que são capazes de satisfazer elas. Então, a quantidade de homem disponível no mercado para elas, que seja bom para elas, é bem pequena. E não é porque o homem é casado que significa que ele é bom no sexo, que ele vai dar as satisfações que essas mulheres desejam. Então, esse é um argumento que você pode usar nas suas conversas também. Isso vai fazer com que a mulher ela tenha uma maior tendência, né, de favorecer você ao entrar no seu argumento. Então, basicamente, faltam homens que são capazes de satisfazer as mulheres no mercado. Então, os homens que seguem lá o MGTOW, os Red Pill, os homens fracos, eles criam ainda homens mais fracos, porque eles se afastam das mulheres, achando que toda mulher é prejudicial. Isso aumenta a insatisfação feminina e também aumenta a insatisfação masculina, o que é bem idiota, né? Os caras seguem esse caminho que gera no final do ciclo a insatisfação deles mesmos, mas eles não estão nem aí. Olha que bando de idiotas, mano. Certo? E por que isso é importante você saber? Porque, primeiro, para você não seguir esse caminho de perdedor. E a segunda coisa é que você entenda que os caras seguindo esse caminho de perdedor é bom para você. Porque agora vai ter muito mais mulher insatisfeita. Você vai ter chances de criar um harém de mulheres para você, desde que você use as estratégias corretas. Vai ter muita mulher insatisfeita, porque esses caras, eles vão ser tão bosta, mas tão fraco, certo? Que eles são incapazes de satisfazer uma mulher, são incapazes de dar bons relacionamentos para as mulheres, são incapazes de criar uma família, de criar filhos que são fodas. E essas mulheres vão ficar cada vez mais insatisfeitas. Aí que elas vão trair mais, ter mais término de relação, porque quanto mais fraco o homem é, mais a mulher se afasta dele. Quanto mais forte o homem é, mais a mulher quer ficar com ele. Não apenas uma mulher, mas várias mulheres. Por quê? Porque a mulher é programada
para buscar o prazer ideal, por mais que elas não saibam disso. Então elas vão procurar os homens que podem oferecer para ela o prazer ideal. E você acha que esses perdedores vão oferecer isso para ela? Nem ferrando. Vamos continuar aqui. Quais são as principais reclamações femininas sobre os homens? A partir de agora eu quero que você preste ainda mais atenção. Que é o quê? As principais reclamações das mulheres em relação aos homens é que falta atitude, falta de masculinidade, dominância, liderança. Lembra dos fetiches que eu falei para vocês? Então, olha só aonde que isso afeta. O homem não ter papo, o homem ser desinteressante, só pensa neles mesmos e só falam de sexo, ou seja, eles são bem egoístas, né? Ou seja, isso é importante você ter em mente. A mulher, ela não se importa de falar de sexo, mas ela quer garantir que quando tu for falar de sexo com ela, você tenha satisfeito outras coisas que estão envolvidas com o sexo ali, ou então que não estão envolvidas com o sexo, como por exemplo, você ganhar a confiança dela, gerar conforto nela, fazer ela confiar em você e assim por diante. O cara ser ruim de sexo, o sexo acaba rápido, ou a experiência sexual não é boa para a mulher. Isso é uma coisa que as mulheres odeiam. Não sabe satisfazer uma mulher, ou seja, não entende a realidade feminina, eles só pensam neles mesmos. Não ser ativamente responsável, ou seja, não fazer o papel que o homem tem que fazer. E ser ativamente responsável também pode ser na sua vida. Sobre, por exemplo, tem alguma coisa para fazer, você não fica perguntando para a mulher, você tem noção do que fazer, você vai lá e faz. É isso que as mulheres querem. Por isso que as mulheres geralmente elas não ficam falando o que elas gostam. Elas querem que você adivinhe na maioria das vezes. Por quê? Porque elas querem que você seja ativamente responsável pelas coisas, de fazer certas coisas, seja pelas indiretas que elas dão, pelos sinais, ou então você perceber que tem certas coisas para serem feitas, você tem noção das coisas, vai lá e faz. Tá? Dar uma e sumir, ou seja, você vai lá, faz sexo com a mulher e você desaparece. Perde amizade, não tem mais contato ou coisas do tipo. Ou seja, a mulher perde valor depois que ela deu para você, o que é um grande erro da maioria dos homens, certo? Ou então você fica atrás da garota como se você fosse um chiclete grudento, perseguindo ela, sendo, sabe, creepy, estranho, esse tipo de coisa. A mulher odeia esse tipo de coisa também. Ser troglodita, aquele machão típico, sabe? Não é o que nós chamamos de macho alfa especificamente, mas está dentro desse padrão também. Então você quer fugir disso, o tipo de homem que as mulheres gostam, que é o homem ideal, ele dificilmente se encaixa nessa categoria, tá? Ser afeminado, sentimental demais, ou seja, fazer um papel feminino, gerar uma energia feminina para a mulher. A mulher vai entender isso como desinteressante, como fraqueza, porque a mulher já tem amigas. Para que ela vai querer um amigo afeminado, a não ser que ela queira um amigo feminado gay, por exemplo. Isso pode ser bom para ela. Mas um homem, ser mais afeminado, gostar de suas emoções, ele vai se ferrar com a maioria das mulheres. O homem pular etapas, desperdiçar oportunidades, não estar preparado para algo casual ou algo sério, não entender a realidade feminina, o que a mulher procura, o que ela quer, até onde ela quer chegar. Ele também não gera curiosidade, fazendo a mulher expandir o nível de conhecimento dela, principalmente nas questões sexuais, das experiências de vida. Ter uma visão ruim das mulheres, os red pill, migtal, nenhuma mulher presta para transar, nenhuma mulher presta para namorar, nenhuma mulher presta, nenhum homem deveria se afastar da mulher porque nenhuma mulher é boa para ele o suficiente. Eu vou dizer um negócio para você, de todas as mulheres com as quais eu fiquei, certo? Porque eu sou um homem que claramente sou dominante, eu sou foda na cama, eu sou uma presença incrível para essas mulheres, todas elas me respeitaram. Ah sim, mas mulher pode sim fazer coisas ruins, sim. Mas mulher raramente vai fazer coisas ruins com um homem que pode ferrar com ela de diferentes maneiras. E além disso, por que uma mulher iria querer ferrar com um homem que ela consegue ser satisfeita do jeito que ela gosta, do jeito que ela procura? Você acha que a mulher é burra? Não, não é, né, cara? Então geralmente a mulher ferra com muitos homens que são fracos, certo? Vamos continuar aqui. Não ser claro no que quer, ou seja, ficar enrolando, ficar mostrando para a mulher que ela não está sendo levada a sério, fazer a mulher perder o tempo dela. E segundo, homens comprometidos, certo? Homens comprometidos que procuram mulheres solteiras que querem algo sério, por exemplo, é uma das coisas que as mulheres mais odeiam. Porém, homens comprometidos que encontram mulheres que querem sexo casual, que encontram mulheres insatisfeitas, esse tipo de coisa, essas mulheres estão mais abertas, tá bom? Então, você tem que encontrar a mulher certa para certas coisas. Você tem que entender qual que é o objetivo da mulher.
tá? Aí você vai ter a opção de ou enganar uma mulher que ela quer algo sério, ou então você ser honesto com ela desde o começo para descobrir se ela aceitaria ter você para algo casual, por exemplo, até ela encontrar o cara certo para ela, por exemplo. Você pode tentar fazer um acordo com ela, porque isso vai ser muito melhor para ela do que ela encontrar vários caras que não quer nada, aí ela vai para a cama com esses caras, ela vai ser usada. Então é muito melhor ela ficar com você, transar com você, com um cara que vai satisfazer ela, dar o que ela quer na cama, até ela encontrar o homem que ela procura. Então você joga isso para ela e vê o que ela acha. Se a mulher for comprometida, essa é uma excelente coisa que você pode fazer. Os homens estão fracos não porque os homens são fracos, mas sim porque a gente vive numa organização social ruim e a forma como que a sociedade está organizada, ela vai determinar como que a mulher e o homem vai ser na sociedade. E se o homem e a mulher estão sendo fracos na sociedade, é porque esses mentores, as gerações anteriores, também são extremamente fracas e não direcionaram corretamente a próxima geração. E aí a tendência é que o caos ocorra cada vez mais. Então, sendo assim, você tem que entender que é uma grande vantagem hoje você ser um homem dominante, bem desenvolvido, foda na cama. Por quê? Primeiro, as mulheres vão procurar homens como nós e vão se afastar de homens como aqueles fracassados do caramba. Elas estão dispostas a dividir homens como nós com outras mulheres, porque elas sabem que quanto mais raro são homens como nós, mais sacrifícios ela vai ter que fazer para ter um homem como nós na vida delas, certo? E a maioria dos homens hoje em dia são perdedores, fracassados, não valem a pena, são incapazes de satisfazer as mulheres e assim por diante, certo? Então nós somos homens extremamente valiosos, temos um valor assim para as mulheres extremamente alto. Nós temos que usar isso em nosso favor. Então se você tem alguma dessas características aqui que afasta as mulheres, que são prejudiciais para as mulheres, tá na hora de eliminar todas elas de uma vez. Inclusive, você pode utilizar essas características quando você estiver usando uma DVS da insatisfação feminina em relação a como os homens estão fracos hoje em dia.